Ô, gente, vocês conhecem a história dos descendentes de Jacó? Então vem comigo, porque eu vou contar essa história para vocês agora, sobre a história dos descendentes de Jacó. Uma vez havia um homem chamado Isaque. Ele era filho de Abraão, pois Abraão já tinha morrido. E por isso, Isaque se apaixonou por uma mulher chamada Rebeca e eles se casaram. E então, eles não poderiam ter nenhum filho. Por isso, Isaque orou ao Senhor pedindo que lhe desse um filho. E então, Rebeca atrapalhou a oração de Isaque, falando que ela estava grávida. E por isso, Isaque ficou muito feliz. E por isso, Rebeca estava dormindo. E por isso, quando ela acordou, ela sentiu muita dor. E por isso, ela orou ao Senhor, falando que os meus filhos estão bem. E o Senhor falou com ela assim. E o Senhor falou com Rebeca algumas coisas com ela. E então, depois disso, Rebeca teve os gêmeos. O primeiro se chamava Esaú, que era mais velho, e o mais novo se chamava Jacó. A mão esquerda de Jacó agarrava no pé de Esaú, o braço esquerdo de Jacó, agarrava no pé de Esaú, e por isso esses são os gêmeos, os filhos de Rebeca e de Isaque. Foi assim, depois que eles nasceram, o braço esquerdo de Jacó agarrava no pé de Esaú. E então, depois disso, quando os rapazes cresceram, Esaú se tornou caçador. E Jacó, eu acho que ele era pastor de ovelhas. E então, um dia, Isaque mandou Esaú fazer um guisarro para ele. E então, Rebeca estava ouvindo que Isaque estava falando com ele e foi falar com Jacó. E então Isaque disse a Esaú: olha, meu filho, eu te darei muita bênção e por isso prepara para mim um guisarro. E Rebeca estava ouvindo e por isso foi contar para Jacó. Então Rebeca falou assim a ele: meu filho Jacó, o seu pai, falou com Esaú que iria preparar um guisarro, pois ele iria dar bênção a Esaú. E então eu vou colocar os pelos de cabra em você, para que você ganhe mais bênção. Eita! Mas Rebeca não teve culpa, porque Rebeca amava Jacó, Isaque amava Esaú. Então, Rebeca colocou em Jacó
pelo de cabra nele. E então Jacó foi até o seu pai trazer o guisarro. E então, depois veio Esaú e trouxe a Isaac o guisarro. Eita, mas teve um problema. Jacó enganou seu pai. Oh, não! Jacó enganou seu pai porque ele queria ganhar mais bênção. Mas Jacó não teve culpa, né, gente? E então, depois disso, Rebeca mandou Jacó ir para a casa de seu tio Labão. Porque Esaú ficou furioso, porque Jacó roubou a sua bênção. Então, Rebeca viu isso e contou para Jacó. E ela mandou também que vai para a casa de seu tio Labão. Então, Jacó parou num lugar deserto. E ali ele pegou uma pedra, se deitou e teve um sonho que ali havia uma escada. E ali os anjos subiam e desciam. Na direita da escada, os anjos subiam. E na escada da esquerda, quer dizer, né? Falei errado, tá, gente? E a escada da esquerda, os anjos estavam descendo. Direita subindo, esquerda descendo. Essa foi a visão que Jacó teve. Então, depois disso, ele pegou aquela pedra e colocou perto de uma árvore e foi para a casa de seu tio Labão. Então, perto da casa de seu tio Labão, eles encontraram alguns pastores. Jacó disse a eles: pastores, de quem vocês eram? E eles responderam: a gente é de Arã. E Jacó respondeu: quem é aquela mulher atrás de vocês? E eles responderam: Raquel, filha dele, filha de Labão, seu tio. E então Jacó olhou para aquela mulher e achou ela bem bonita. E por isso Jacó queria casar com ela. E então Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel. Mas Lia era muito diferente de Raquel, pois Raquel era famosa e bonita, que Jacó falava que ela era bonita. E então Labão mandou Jacó trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. E então Jacó trabalhou 7 anos para Labão. E depois disso falou com Labão assim: meu tio, será que eu posso casar com Raquel? E Labão deu a última chance. Olha, meu sobrinho, trabalhe mais 7 anos, porque depois disso eu darei Raquel para você. E então Jacó aceitou a proposta. E então Jacó trabalhou há 14 anos. Ô, gente, 7 mais 7, 14. E então ele trabalhou 14 anos. Então, depois disso, um dia, Lia ficou grávida e deu à luz um menino. O primeiro chamava Rúben, o segundo Simeão, o terceiro Levi e o quarto Judá. E então um dia Lia teve mais 3 filhos. O quinto, Isacar.
o sexto, Zebulão, e a sétima se chamava Diná. Esses são os filhos de Lia, mas Raquel permanecia sem filhos e não poderia ter nenhum filho. E ela ficou com inveja de sua irmã. E então ela orou ao Senhor e Deus deu a ela um filho. E ela colocou o nome de José. E então, gente, Raquel tinha uma serva chamada Bila. E por isso ela teve 2 filhos. Raquel tinha sua serva chamada Bila. E Bila teve 7 filhas, não. Bila, serva de Raquel, teve 2 filhas, Dan, Naftali. E então havia uma serva de Lia chamada Zilpa. E por isso ela ficou grávida e deu à luz aos gêmeos chamado Gade e Azer. E então, um dia Raquel ficou grávida de novo e deu à luz um menino. E chamou o nome daquele menino de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Porque Raquel teve muitos trabalhos no parto de Benjamim, e então, depois que ele nasceu, ela morreu e ela foi sepultada no caminho. E antes disso, muito antes disso, Jacó lutou com o anjo. Depois que amanheceu, o anjo perguntou a Jacó assim: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Mas o anjo respondeu: seu nome não será mais Jacó, será chamado de Israel, que significa que você lutou comigo. Mas, de noite, antes de Jacó lutar com ele, Jacó não queria deixar que o anjo fosse embora. Ele estava segurando na cintura do anjo. E foi isso que aconteceu. Lá em livro de Gênesis, você vai lá encontrar. Gostaram da história, gente? Não deixa se inscrever no nosso canal e deixar um like. Comenta e compartilha com os seus amigos. Até a próxima!